Colossenses, capítulo 4, versículo de número 13. A tua igreja clama, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santo e poderoso. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Pai querido, amado, te agradeço, Senhor, por mais uma vez poder ministrar a tua palavra. Pai querido, eu te peço que se faça presente e que a minha boca venha a ser apenas um porta-voz das tuas palavras. Que essa palavra venha a ser direcionada e que venha poder edificar a tua igreja. Pai querido e amado, fica com todos hoje e sempre. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro vai dizer: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Pedro, ele está dizendo: estejais preparados e com temor para responder a todos que nos perguntarem a respeito da nossa esperança. Que esperança é essa? Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Glória a Deus, aleluia. Muito é se perguntado, muito é pregado e muito se tem dúvidas a respeito do arrebatamento, a respeito da vinda de Cristo, a respeito do arrebatamento da sua igreja. Dentro desta mensagem eu quero separar alguns pontos. Para quem é o arrebatamento? Como e quando vai ser? E o que acontecerá após o arrebatamento? Em primeiro lugar, para quem é o arrebatamento? Para quem será o arrebatamento? Para quem Jesus voltará para buscar a sua noiva? Para quem Jesus voltará para arrebatar? No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus ele vai fazer uma promessa. João capítulo 14, Jesus ele fará uma promessa: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: irei e vos prepararei um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde eu vou, e conheces o caminho. Aí o discípulo e apóstolo Tomé, ele vai dizer: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como
como poderemos saber o caminho? Aí Jesus olha para Tomé e responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Através desse versículo, nós podemos identificar para quem Cristo virá buscar, para quem é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento, como eu já disse, é para a igreja, para todo aquele que está edificado no caminho, na verdade e na vida. Jesus, em Mateus capítulo 16, ele vai perguntar a Pedro, ele pergunta aos apóstolos: para vocês, quem eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: tu és Simão Bar-Jonas, e sobre ti eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus está dizendo não que a igreja seria edificada em Pedro. Quando Jesus usa tu és Simão Bar-Jonas, ele está dizendo tu és filho de Jonas, tu vem de uma descendência. Mas antes disso, Pedro ele vai dizer: tu és Jesus, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, ele também diz de onde Jesus veio: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, a igreja, ela está baseada, ela está fundamentada na fé em Cristo. A igreja, ela está fundamentada no próprio Cristo Jesus. Então, para quem é o arrebatamento? O arrebatamento é para a igreja que ela está fundamentada em Cristo Jesus, para a igreja que está edificada em Cristo Jesus. O início da igreja, ela se dá por início em Atos capítulo 2. Antecipadamente, Jesus ele dá uma ordem: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E assim os apóstolos, os discípulos, eles obedecem a ordem de Cristo. Eles ficam em Jerusalém, eles ficam no cenáculo, pedindo e rogando o Espírito Santo, porque já havia sido uma promessa, já havia sido prometido a descida do Espírito Santo por Cristo. Então, quando o Espírito Santo desce em Atos 2, a partir dali se dá início à igreja. E a palavra de Deus vai dizer em Atos 2 que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. A partir dali a igreja se inicia. Se fosse nos dias atuais, o pregador ele faz o apelo no final da mensagem: quem quer aceitar Jesus? Quem quer levar Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mas quando a gente para olhar Atos capítulo 2, nós vemos que algo diferente acontece. Quando o Espírito Santo desce e enche toda a casa, foram vistas línguas repartidas como de fogo. E muitos que passavam ao redor começavam a dizer que eles estavam embriagados. Como que se identifica um homem embriagado? De longe você identifica pelo caminhar, você identifica-o pelo comportamento, você identifica ele pelo movimento. Quando você vê um homem embriagado, você identifica que ele está embriagado pela sua fala. E assim aqueles homens, acredito eu, vendo o poder do Espírito Santo sobre a igreja, eu imagino na minha cabeça de crente pentecostal, eu imagino os discípulos, os 120 no cenáculo, marchando no Espírito, falando em outras línguas, louvando e exaltando o nome do bom Deus. E ali aqueles homens os acusam de estarem embriagados. E Simão Pedro se levanta e diz: eles não estão embriagados.
Como eu falei anteriormente, se fosse hoje, o pregador faz o apelo, mas naquele dia foi diferente. Porque Pedro, ele levanta a voz e diz: eles não estão embriagados, está se cumprindo a profecia de Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a terra. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Pedro, ele declara a descida do Espírito, e aqueles que estavam passando diz: como é que eu faço para aceitar Jesus? Como é que eu faço para receber esse poder? Eu imagino tanto poder naquele ambiente, tanta glória naquele lugar, que as pessoas que passavam: eu quero esse Jesus, eu quero aceitar esse Jesus, eu quero sentir o que esses homens estão sentindo, eu quero sentir o poder de Deus na minha vida também. Eu imagino ele chegando em casa e dizendo: mulher, eu passei em um local e estava ali tanto poder e glória do bom Deus, vamos lá também, vamos ser cheios do Espírito. E a Bíblia diz que naquele dia 3.000 almas aceitaram a Jesus, 3.000 almas se converteram, e a partir dali se inicia a igreja. Com 120 orando no cenáculo, esperando a descida do Espírito Santo. Desses 120, 3.000 se converteram a Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A partir desse momento, os apóstolos começam a pregar em vários lugares. E no capítulo 9 do livro de Atos, escrito por Dr. Lucas, vai dizer que havia um homem que perseguia a igreja. A igreja mal tinha se iniciado e já havia gente perseguindo a igreja. A igreja mal tinha crescido e já tinha gente perseguindo a igreja. E o homem por nome Saulo, que perseguia a igreja, um certo dia teve um encontro com Cristo Jesus. E desse encontro ele passa a ser discípulo e apóstolo de Cristo. No capítulo 9, ele está ao caminho de Damasco, quando Cristo aparece para ele com uma forte luz. Ele cai, fica cego. Ele vai para onde Deus manda ir, restaura a sua visão. Ele vai até os discípulos, segue o seu caminho até Damasco. Chegando em Damasco, ele começa a pregar nas sinagogas, ele começa a pregar o Evangelho, ele começa a falar de Cristo por onde ele vai. E as pessoas, os judeus, que sabiam quem era Saulo, perseguidor da igreja, queriam prendê-lo e apedrejá-lo. Mas Paulo, junto com os discípulos, consegue escapar. Mas quando o Evangelho chega a Samaria, há uma dispersão dos pregadores, digamos assim. E homens de Chipre e Cirene, norte da África, eles chegam até Antioquia, e ali eles formam a igreja, ali eles dão início à igreja. E a Bíblia vai dizer, através do Dr. Lucas, no livro de Atos, que a mão do Senhor estava sobre estes homens, e por onde eles passavam, eles abençoavam e eram abençoados. E a igreja sede em Jerusalém decide enviar Barnabé até essa igreja para dirigir a igreja. Mas Barnabé ele chama para junto dele Saulo. Saulo ele começa a dirigir essa igreja com Barnabé, mas o Espírito Santo não quer que eles fiquem apenas em um lugar. O Espírito Santo decide mandá-los ir ao mundo numa missão, e a partir daí nós temos a primeira viagem missionária. Eles descem para a Galácia, passando pela Antioquia, eles passam pela Cilícia, passam por Listra, passam por Derbe. E então eles depois dessa viagem, eles passam aí para a segunda viagem missionária. Só que na primeira viagem missionária, Barnabé ele leva João Marcos, e há um pequeno conflito entre Paulo e Barnabé por conta de João. E Barnabé abandona Paulo sozinho.
Então Paulo, ele chama para ele Silas e vão para a segunda viagem missionária. Chegando na segunda viagem missionária, eles chegam até Tessalônica, onde Paulo ele estabelece uma igreja, mas tem que sair rapidamente porque as pessoas estavam perseguindo. Paulo foge, passa por Bereia, passa por Atenas e chega em Corinto. Quando chega em Corinto, ele passa 1 ano e 6 meses lá. Mas antes disso, Paulo tinha deixado Timóteo e tinha deixado Silas em Bereia. Quando Silas e Timóteo chegam em Corinto, onde está Paulo, eles dizem: lá na igreja de Tessalônica, onde você edificou a igreja, tem irmãos que têm dúvidas sobre os que dormem, sobre aqueles que morreram. Se Jesus voltar hoje, como prometido por ele, e os que morreram, como vão ficar? Como vão ficar? Então Paulo, ele escreve em Corinto uma carta à igreja de Tessalônica: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Ele está dizendo: não sejais ignorantes, não sejais como os outros que não têm esperança, porque a nossa esperança está na vinda de Jesus Cristo. A nossa esperança está dele voltar para nos arrebatar. E Paulo vai dizer: porque se cremos que Jesus morreu e se ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Não se preocupa não, porque os que morreram também serão arrebatados. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Nós passamos pela primeira pergunta: para quem é a igreja? Para quem é o arrebatamento? O arrebatamento é para a igreja que está fundamentada em Cristo, que está edificada em Cristo Jesus, que está edificada no caminho, que está edificada na verdade e que está edificada na vida. E vamos para a segunda pergunta: como e quando? Quando a trombeta de Deus soar. Pois Jesus vai dizer: nem mesmo o Filho do Homem sabe quando há de vir, apenas o Pai que está no céu. E como isso vai acontecer? A Bíblia diz que ele descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Alarido é um grito de guerra. Alarido é um som que ninguém discerne. Ou seja, ele vai vir com um grande barulho. O barulho não é para nós, o barulho é para o mundo. Com voz de arcanjo, despertamento para Israel. E com a trombeta de Deus. Se o alarido é para o mundo, se a voz de arcanjo é para Israel, para quem será a trombeta de Deus? Glória a Deus. Quando Cristo tocar a trombeta, todos nós seremos ligados em um só Espírito. Por isso que a igreja é um corpo, e do corpo há muitos membros, e desse corpo a cabeça é Cristo. Quando a trombeta toca lá, todos nós estaremos conectados. Todos nós estaremos em um só Espírito. E o Espírito que habita dentro de mim e dentro de você vai dizer: eu conheço o som dessa trombeta. Eu conheço o som dessa trombeta. E assim nós seremos arrebatados. Nós seremos arrebatados e os nossos corpos serão transformados em corpos gloriosos. Mas você pode me perguntar: e os que foram cremados? E os que morreram no fundo do mar? E os que tiveram seus corpos despedaçados? Porque a Bíblia vai dizer que aqueles que dormem em Cristo
eles voltarão para seus corpos, eles ressuscitarão, e nós que fomos arrebatados encontraremos com eles e com Cristo nos ares. Eles ressuscitarão primeiro, mas não subirão primeiro. Eles ressuscitarão primeiro e nós nos encontraremos com eles nos ares. Aí você me pergunta: e os que foram queimados? Não tem corpo para ressuscitar. E os que foram despedaçados não tem corpo para ressuscitar. Essa é a beleza do poder de Deus. Porque quando a trombeta de Deus tocar, as cinzas que estiverem no fundo do mar vão ter que se juntar e formar um corpo. A pessoa que foi queimada, as cinzas terá que se juntar e se formar um corpo. Aquele que foi despedaçado terá que se juntar e formar um corpo para serem arrebatados. Glória a Deus. A encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Se eu te perguntar hoje, por que tu é crente? Por que tu serve a Deus? Por que tu veio para a igreja hoje? Você pode até me dizer: porque eu quero ir para o céu. Mas o importante não é o céu. O importante não é estar lá em cima. O importante é quem vai estar lá em cima. Porque o céu sem Jesus não é céu. O mais importante é estarmos sempre com o Senhor. Nós estaremos sempre com o Senhor. Por isso Jesus diz: eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Porque o importante não é chegar ao céu, o importante é estar com Cristo no céu. Glória a Deus, aleluia. E agora nós chegamos à terceira pergunta. Tenho mais 7 minutos. O que acontecerá depois do arrebatamento? Me sustenta, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Depois do arrebatamento, você deve pensar: agora eu vou descansar. Agora eu estou subindo. Mas depois do arrebatamento vai ter a prestação de contas. Você acha que você vai só arrebatar e subir? Puf, vai estar lá na ceia? Não. Primeiro você vai ter que prestar contas com o Senhor. João, o que é isso que você está falando? Vamos para a Bíblia. Romanos capítulo 14, versículo 10. Todos terão que estar presentes diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todos estarão ante ao tribunal de Cristo. Todos os crentes que foram salvos estarão ante o tribunal de Cristo, para que as suas obras sejam julgadas por Cristo Jesus. Glória a Deus. Se você está achando que o arrebatamento é o fim, não. Você vai ter que prestar conta pelas suas obras. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Vamos para 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém
edificou nessa parte e permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Jesus, em Apocalipse, capítulo 22, ele vai dizer: eis que cedo venho, e trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Mas quando estivermos diante do tribunal de Cristo, será posto aos nossos pés ouro, prata, pedras preciosas ou feno, palha e madeira. Ou seja, o que você fez de valor na terra será provado, e aquilo que não se queimar pelo fogo receberá galardão. Ou seja, se você estiver nos pés ouro, prata, pedras preciosas, o fogo julgará. Jesus julgará as suas obras, e se não se queimar, você receberá galardão. Mas se nos seus pés tiver madeira, palha e feno, e se queimar, este não recebe galardão. O que é isso, João? Não recebe recompensa. Pode me dizer mais? Posso. Aquele que vem para o culto, estica o bração na cadeira, cruza os pés, acha que está em casa assistindo Netflix, não move uma palha para ajudar na obra do Senhor. Aquele que não louva, aquele que não canta, aquele que não evangeliza, aquele que não prega, aquele que só vem para olhar para a cara do pastor, receber a bênção e ir para casa, está achando que vai chegar no céu e receber coroa? A Bíblia diz que será salvo, mas como pelo fogo. Como assim, João? Digamos que você está em sua casa, na sua residência, ou seja lá qual for o lugar, e esse lugar começa a pegar fogo, a incendiar. O que tu vai pegar primeiro? Eu não pegaria nada, eu sairia correndo. Eu vou ficar para morrer queimado? Não. Salvos como pelo fogo, por um triz será salvo. Mas aquele que tiver ouro, prata, pedras preciosas, aquele que sai para evangelizar, aquele que limpa a igreja, aquele que varre, aquele que cuida da obra, o pastor que dirige, que dá vida pelas ovelhas, aquele que fala do amor de Jesus, aquele que trabalha na obra, esse recebe galardão. Mas aquele que nada faz, nada recebe. Agora imagine você fazendo nada. Chega perante Cristo, vendo os crentes de todo canto, todo mundo recebendo galardão. Aí você chega: cadê o meu? Jesus, me dá um pouquinho. Aí Jesus vai dizer: para tu é só a salvação mesmo, meu filho. Tu não fez nada, tu quer receber o quê? Para tu é só a salvação. Mas que palavra pesada é essa, João? É a Bíblia que está falando. Glória a Deus. A Bíblia diz que da boca de Jesus sai uma espada para julgar as nações. É isso que a palavra de Deus é. É uma espada para julgar as nações. Para quem é o arrebatamento? Para a igreja que está edificada em Cristo Jesus. Para a igreja que está edificada no caminho, na verdade e na vida. Aleluia. Quando e como vai acontecer? Quando a trompeta tocar lá em cima, todos os mortos ressuscitarão, e os que ficarem vivos serão arrebatados e encontrarão com ele nos ares e estarão para sempre com o Senhor. E o que acontecerá depois? Tribunal de Cristo, para julgar as obras de cada um. Mas e para os ímpios? Os ímpios é outra história. Os ímpios é só lá no final, no juízo final, quando Deus arrebatar e lançar todo mundo no inferno. A palavra é essa. Que a igreja possa sempre estar edificada em Cristo Jesus, para que nós possamos estar para sempre com o Senhor dos ares, para que nós possamos receber a nossa coroa da vida, para que nós possamos receber o melhor do nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine você perante Jesus, perante Cristo. Abra um parêntese rapidinho. Jesus diz: eis que sendo venho e comigo trago o meu galardão. Ou seja, o galardão não é seu,
O galardão não é meu, o galardão é de Cristo, Deus o deu. E Ele vai repartir conosco. Além de Cristo morrer, ressuscitar, dar vida por nós, pagar o preço pelos seus pecados, Ele ainda vai dividir a recompensa conosco. E outra, Ele ainda nos capacita para fazer a obra. Ele capacita para nós fazermos a obra e recebemos o galardão que é dele. Esse é o nosso Deus. As horas se passaram. Que essa palavra possa ter chegado ao coração de alguém. Nada do que foi pregado é fora da Bíblia, é Bíblia e somente a Bíblia e para sempre a Bíblia. É a palavra do Senhor. Que eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória, aleluia, ao nosso Deus grandioso e maravilhoso és tu, meu Senhor e meu Rei. Jerusalém, em tuas ruas, eu sou ecoar o som da harpa de Davi, minha alma por entre as tuas oliveiras, o vento vem contar história da velha cidade, e os muros vão guardar. Jerusalém, Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emmanuel. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Glória, aleluia. 1 Coríntios 11, 23.